Meus caros, o assunto que eu venho tratar com vocês hoje é delicado, mas são demandas que surgem a partir do falecimento de um ente querido, que traz muitas dúvidas e eu vou buscar responder algumas perguntas que sempre surgem sobre o tema e esclarecer algumas dúvidas, que é sobre o inventário. O que é o inventário? Um procedimento pelo qual vai ser juntado ali quais são os bens que essa pessoa que faleceu deixou, se tinha dívidas e quem são os herdeiros, e será feita a partilha entre eles de maneira mais justa. E o procedimento de inventário é obrigatório no Brasil. Algumas pessoas, não fazem, mas ele acaba podendo, sofrer algumas consequências. Então vamos aqui relatar primeiro como que funciona o processo de inventário. Essa pergunta aqui, ela sempre surge porque as pessoas, elas não sabem se tem prazo para cumprir a abertura do inventário, quais são as formas que ele pode ser feito. Então, a respeito das formas, ele pode ser feito na via extrajudicial, que é em cartório, ou pode ser feito na via judicial. Em alguns casos, obrigatoriamente terá que ser feito na via judicial. Então, primeiramente, vamos falar aqui quando que pode ser feito na via extrajudicial, que aí definindo se não pode ser feito na via extrajudicial, obrigatoriamente vai ter que ser feito na via judicial. Então, o procedimento na via extrajudicial pode ser feito quando não tem litígio entre os herdeiros a respeito da partilha, dos bens, quando o falecido não deixou testamento, ele pode ser feito na via extrajudicial, quando não tem herdeiros menores ou incapazes. Então, o que seria isso? Se ele for maior de idade e for capaz, porque se for maior e incapaz, acaba que vai ter que ser feito também na via judicial. Ok? Então, o procedimento na via extrajudicial é feito no cartório. O inventário ele é mais célere, feito em cartório, e mais barato. Quando não preenche esses requisitos, obrigatoriamente o inventário tem que ser feito na via judicial, que é um pouco mais cara, mais demorada. Ok? Vamos aqui para uma outra dúvida que sempre surge. Onde que é feito o inventário? O inventário ele tem que ser aberto no domicílio do falecido. Tá ok? Onde é o domicílio? É ali a cidade onde ele habitava, onde ele residia, onde ficava o domicílio do falecido, é onde tem que ser aberto o inventário. Outra dúvida que surge: é obrigatório ou não o advogado para se fazer um inventário? Sim, é obrigatório constituir advogado para fazer o inventário. Pode ser um advogado só para todos, ou cada herdeiro, se quiser contratar o seu advogado, ela tem liberdade e direito de contratar o seu advogado de confiança. Outra dúvida que sempre surge é a respeito dos documentos exigidos para abrir um inventário judicial. No caso, o inventário judicial ele vai ser aberto com a certidão de óbito do falecido, deve ser juntado documentos pessoais do falecido, documentos dos herdeiros e, além desses documentos, tem que ser anexado os documentos dos bens a inventariar. Por exemplo, escritura de imóveis, o documento de veículos,
por exemplo, documento de objetos que vão entrar no inventário, que eram do falecido. Então, esses documentos eles têm que ser anexados. Tem que anexar certidões negativas de débitos municipais, estaduais, federais, débitos com a Justiça do Trabalho, débitos fiscais, entendeu? Alguns casos, né, a declaração do imposto de renda. Outra questão, tem que juntar, mesmo que a pessoa saiba, né, que o falecido não deixou testamento, tem que juntar um documento, né, que comprove que o falecido não deixou um testamento. Esse documento ele pode ser retirado no sistema SENSEC. Outra dúvida que sempre surge: quem pode dar entrada no inventário? Pode dar entrada o cônjuge, os herdeiros, filhos em geral. Pode dar entrada credores, a fazenda pública, o próprio juiz pode dar entrada na abertura do inventário. E aí, aberto esse inventário, vai ser nomeado o inventariante, que fica responsável por todo o andamento ali, né, das diligências que forem necessárias nesse processo. Na maioria dos casos, o cônjuge ou companheiro é nomeado inventariante. Em algumas exceções, por exemplo, quando tem testamento, é nomeado tutor testamentário, que é o testamenteiro, né, no caso, ou inventariante judicial. O prazo, quando pergunta de prazo, sim, tem um prazo para abertura do inventário. Esse prazo é de 60 dias contado da data do óbito do falecido. E qual a consequência para quem não faz a abertura no prazo de 60 dias contados da data do óbito? Vai incidir multas. Essa multa ela é calculada sobre o valor do imposto ITCMD ou ITCD devido. Cada estado tem uma designação diferente e um percentual diferente. Esse percentual é de 4 a 8% do valor dos bens deixados pelo falecido. E quais que são essas taxas, né? Já que eu entrei nesse tema das taxas, o ITCMD, né, vai até 8% do patrimônio que o falecido deixou. Tem custas processuais, né, que é pago, né, para fazer o processo do inventário. Em raras exceções, a parte, né, no caso comprovando que é hipossuficiente, e ela pode conseguir uma isenção de pagar essas taxas. Depende também do patrimônio que o falecido deixou, isso vai ser analisado pelo juiz na hora de decidir. Por exemplo, tem estado que ele coloca isenções da taxa do ITCMD quando o valor do quinhão de cada herdeiro é limitado a tal valor. Por exemplo, às vezes tem estado que limita a R$25 mil por quinhão. Aí, se a herança de cada herdeiro for limitada até esse valor, ele ficaria isento de pagar o ITCMD. Se ultrapassar esse valor, aí já não teria direito à isenção quanto ao ITCMD. Honorários advocatícios, cada tabela, né, seccional de cada estado, ela tem uma tabela dos honorários daquela seccional. Vender bens durante o inventário é possível nos casos em que haja autorização do juiz e que as partes estejam de acordo com vender o bem, às vezes para pagar, por exemplo, as custas processuais ou pagar alguma dívida. É possível, com autorização do juiz, vender bens para arcar com esses custos. E como eu falei de dívidas, como que acontece a questão de dívidas, pessoal? É o seguinte: quando uma pessoa falece, é analisada as dívidas que ela deixou
e os bens que ela deixou para partilhar entre os herdeiros. Primeiramente é pago as dívidas que o de cujos deixou, e após pago as dívidas, o restante divide entre os herdeiros, tá ok? Então, por isso que até a lei ela dá direito aos credores também fazerem a abertura do inventário. Como eles têm interesse em receber uma dívida e às vezes o familiar, os herdeiros não deram entrada na abertura do inventário, o próprio credor pode dar entrada na abertura do inventário. Então, pessoal, eu procurei aí responder algumas dívidas mais comuns a respeito de inventário, né? Tem alguns casos aí que você, herdeiro, dependente do falecido, pode ter direito à pensão por morte, né? Tem que procurar um advogado, né, da sua confiança para poder verificar se você tem direito a esse benefício. Tem casos em que o falecido ele deixou o acerto trabalhista da onde ele trabalhava, ele era empregado, era servidor público, às vezes ele tem valores para receber. Então, os herdeiros, eles também podem, né, e devem procurar receber esses valores que é de direito deles. Certinho? Então, essas foram algumas dicas. Um abraço.